Olá, me chamo Jefferson Fortunato, sou neuropsicólogo e hoje vou dar continuidade na nossa série Mente e Corpo pós-Covid-19. Conto hoje com a presença do Dr. Nicolas. Dr. Nicolas, muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para se apresentar. Boa tarde, eu sou o Dr. Nicolas, eu trabalho na unidade de pronto atendimento e pronto-socorro em Palmeiras de Goiás, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e estão aí para poder falar sobre sintomas, síndrome pós-Covid. Excelente, doutor. Então nós vamos iniciar aqui, estou com o roteiro aqui logo abaixo. E a nossa primeira pergunta é: o que é a síndrome pós-Covid? Então, na verdade, existem vários nomes. A gente tem nomes não oficiais, como síndrome pós-Covid, Covid prolongada, Covid pós-aguda. Tem uma série de nomes, de nomenclaturas que foram dados para sinais e sintomas que persistiram, que mesmo após a doença, a fase aguda passar, ser atravessada, ainda continua por 1, 2 e, em muitos casos, por vários meses. E como nós temos pouco tempo de conhecimento da doença, isso é de grande importância e temos muitas novidades. A gente tem muita coisa interessante que a gente vai poder falar hoje e talvez poder tirar algumas dúvidas aí. É tudo novo, né, doutor Nicolas? A gente está se adaptando com essas nomenclaturas, né? Esses novos tratamentos, tudo aí que está vindo aí sobre a Covid. Sim, é tudo muito o quê? Um ano ou menos que isso, e a apresentação disso nos diversos tipos de pessoas, saber por que determinada pessoa vai evoluir de tal modo ou não, e por que tal pessoa vai ficar com aquela sequela, e essa sequela pode ser tratada, ela pode ser recuperada, e até que ponto, e que tanto. Acho que a gente vai falar bem um pouco nessa tarde de hoje. Doutor, a gente dando continuidade, né, nessas questões dessa síndrome pós-Covid, né? Quais são os sintomas e os órgãos aí que são mais afetados, né? Frequentemente são mais afetados. É uma doença sistêmica que ela afeta todo o organismo, afeta do cabelo até o dedão do pé. Então vamos colocar, todos os sistemas podem ser acometidos em menor ou maior parte. A gente tem desde sistema nervoso central, a gente tem lesões, alterações cognitivas, de memória, lentificação, depressão, ansiedade, tremores que podem estar associados a isso, lesões oculares, em nervos, em qualquer nervo no organismo, a gente pode ter afecção, pode ser afetado. Então a gente pode ter neurite, paralisia facial, lesões em ouvido, principalmente que a gente tem bastante aí, hiposmia, anosmia, que é perda ou diminuição do olfato, do paladar, a síndrome seca, que é também uma sensação ou sintomas de sequidão, coração, vasos, são alterações de pressão, hiperglicemia, alterações como um todo aqui. O que a gente pode ver bastante, tem se visto, AVC, AVC. doenças embólicas, tromboembólicas em pessoas mais jovens, ou como sintoma inicial, ou como sequela alguns meses depois. A gente está vendo bastante isso. Interessante. Então a gente tem aí uma vastidão, né? Várias áreas do corpo ela pode ser afetada, não é limitada a uma parte só. Né? Você falou da questão da cognição aí ser afetada, a questão do humor da pessoa ter alteração, depressão, ansiedade, a questão vascular. Então é geral, né? É uma doença nova, mas acabou pegando múltiplas áreas aí. É uma doença extremamente nova e o que a gente pode ver é o seguinte: como você citou,
depressão, ansiedade, ela pode ser afetada em dois aspectos. Por exemplo, todo mundo que está sob essa pressão, pandemia, que está doente, que adoeceu, não tem como não estar ou não sentir, de certa forma, um pouco ansioso. Então, a doença ela afeta em duas formas. A psicológica em si, que é o fato da própria doença em si, a depressão associada à doença, depressão como causa associação. Por exemplo, a pessoa está com hiposmia, não sente cheiro, não sente sabor, não sente prazer em comer. Ali foi visto alguns pacientes que evoluíram para a depressão nesse caso. E um outro muito interessante foram algumas alterações neurológicas causadas por, principalmente, a gente tem formação de microcoágulos que podem dar obstrução ou semi-obstrução em qualquer região do sistema nervoso. E muitas vezes essa depressão pode ser psicológica e tal, e muitas outras vezes podem ser de fato como doença física. Talvez a tomografia e ressonância ainda não demonstre, não tem sinal lá, mas se usar alguns exames mais específicos, um PET scan, alguma coisa, vai ver que tem dificuldade ou alteração na vascularização desses territórios específicos. Então, tem uma série de tremor, e esse tremor parece ser associado a microcoágulos nos vasos da base, nos núcleos da base. É interessante que tem uma série de alterações aí neurobioquímicas no cérebro pós-Covid, né? Que tem se observado. Muitos relacionados à depressão orgânica e esses outros transtornos aí neurológicos também que vêm como consequência. Não que isso é uma regra, né? Mas todo mundo sofre de uma forma, diretamente ou indiretamente, com a Covid. Por quê? Mudou a nossa rotina, né, doutor? Mudou tudo. Os filhos às vezes estão em casa e a gente tem que lidar com isso. As mães ou os pais têm que ensinar. Então, tudo mudou. Até a nossa entrevista aqui mudou. Antigamente teríamos a oportunidade de fazer um consultório, né? Todo mundo junto. Sim. E agora não. Tivemos que nos improvisar com a nossa tecnologia. Então a gente está se adaptando aí. Nós temos aí com essa doença desafio todo santo dia. Então é dia após dia. Eu até vi uma expressão dessa de um médico hoje. Todo dia é um desafio, toda hora é um desafio, todo paciente é um desafio. E assim, para quem gosta, eu não gostei da doença, ninguém gosta em si, devido a série de prejuízos que causou, perdas de colegas, familiares e tal. Mas ela vem para nos desafiar a tentar ser cada vez melhor, cada vez recuperar, tratar nosso paciente de um jeito melhor. E ver aonde a gente pode melhorar, onde a gente pode melhorar a qualidade de vida, em que local a gente pode recuperar o melhor possível. Infelizmente, não são todos os pacientes que conseguem ser recuperados, mas está fazendo E a gente começa a se inovar aí, né? Porque começam várias pesquisas aí, inovação na questão de vacinas. Então, a gente começa novas inovações, improvisação com tecnologias. Então, tem males que acaba vindo a longo prazo, talvez, com algum tipo de benefício, indiretamente também, né? Concordo demais. A gente vê uma evolução nesse pequeno tempo, que apesar do sofrimento, então, a ciência evolui cada vez mais rápido nesse sentido. Então, a gente tem vacinas aí muito rápido e que estão mostrando que tem uma boa eficácia, que vale a pena ser vacinado, vale a pena cuidar, vale a pena se prevenir, que a gente possa superar tudo isso. Então a gente evoluiu assim de forma gigantesca e vamos cuidar para a gente melhorar ainda mais. Isso é interessante, essa questão da vacina, porque tem muitas pessoas ainda inseguras em tomar a vacina, né? Mandam mensagem para nós em rede social perguntando: doutor, será que eu posso tomar? Será como é que funciona? Eu falei assim: olha, procura a sua equipe médica, a vacina já foi
testada aí, né? Se tem alguma restrição, procure, vá ao posto de saúde, se informe com a sua equipe. Doutor, agora para a gente dar continuidade, né, nessas inovações aí, o tratamento da reabilitação tem tido bons resultados? Então, tem alguns sinais e sintomas que a gente não, pelo menos eu, não sabia muito o que fazer. E aí, atendendo os pacientes e tal, pesquisando, aí acabei vendo algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, em relação a um sintoma que é bem prevalente, a anosmia, diminuição do olfato, a parosmia, a cacosmia, que é a sensação se você vai comer e ao invés de sentir aquele cheiro do alimento bom, sente um cheiro podre. Então, estava vendo, em relação a isso, já tem um tratamento, que se faz como todo otorrino pode fazer isso, você pode encaminhar. Então, assim, tem um tratamento que faz a base de teste olfativo, teste olfatório. Então, pode usar algumas essências, até 4 aromas, e você vai estimulando por 20 segundos cada um, 2 vezes ao dia, de 15 em 15 dias. Nesse período, geralmente, o otorrino vai reavaliar e vai acompanhar essa recuperação. É importante que, no caso dessa anosmia, seja feita assim, não demora muito que inicie o tratamento. Após 15 dias, se ainda tiver bastante, após 15 dias do início dos sintomas, vale a pena procurar um otorrino. Se tiver alguma alteração neurológica importante, como uma lentificação importante, uma fraqueza importante, uma diminuição na cognição, que a memória ia ficar muito ruim, vale a pena procurar um neuro para estar estimulando isso. A parte de fisioterapia pulmonar e principalmente fisioterapia motora, em relação aos pacientes que foram entubados ou que estão uma doença mais grave, vale a pena, assim, é importante estar estimulando o fortalecimento da musculatura. O paciente fica entubado muito tempo sem se movimentar, vai ocorrendo uma diminuição da massa muscular, que é a sarcopenia, e aí lentamente tem que estar sendo estimulado para poder estar recuperando a força. E a parte pulmonar, que a fisioterapia já falou, né? E nós temos aí parte neurológica importante, física, respiratória, a visão vale a pena também, que pode atacar, pode lesionar qualquer parte do corpo, como o nervo óptico. Então, assim, vale a pena quem foi acometido ou tiver algum sintoma, tá fazendo algum check-up, pelo menos até 2 anos. A gente fala até 2 anos porque essa doença não tem nem 2 anos, né, a doença. A gente não sabe quanto tempo se deve seguir. É tudo muito novo. Tudo extremamente novo. Então, assim, existe vários trabalhos. Alguns que falam que por até 2 meses, até 60% das pessoas podem ter algum sintoma desse. Então, assim, alguns podem perdurar por 6 meses ou mais. Ainda não temos parâmetros, né, doutor, fechados sobre isso 100%, né? Tudo ainda muito inicial. Sim, assim, outro ponto interessante, como a gente não tem parâmetro, a gente vê, ataca todo o organismo. Então, assim, a gente não entende, pelo menos a princípio, porque a maioria dos pacientes que estão entubados, que estão graves, evoluem muito facilmente para insuficiência renal, para diálise, sabe? Então, trabalho grande para os nefrologistas também. Então, assim, é uma atenção como um todo para todas as funções do organismo. A saúde aí está totalmente trabalhando junto, né? Porque não tem mais uma área específica que está trabalhando. Tem toda uma equipe aí de reabilitação para trabalhar. A multidisciplinar, a questão médica, clínica aí, tá todo mundo unido e todo mundo fazendo a sua parte e seguindo pesquisas aí atualmente. Sim,
sempre que eu tô ultimamente atendendo, não é nenhum trabalho, eu só tenho visto. Acho que vale a pena estar investigando, estar procurando trabalhos mais. Basicamente, quase todo plantão meu, eu vejo 1, 2 acidente vascular cerebral, infarto, aparentemente mais do que antes. Tá? A boa parte dos casos, mesmo se quando não tem nada documentado que a pessoa tenha tido a doença, eu acabo investigando, sabe? Investigando, avaliando, porque o que acontece muitas vezes é pacientes com quadros leves, oligossintomáticos ou quase assintomáticos, podem ter uma alteração importante de cognição, um outro sintoma e até mais importante, que pode aparecer, por exemplo, 2, 3 meses depois, como uma consequência de uma doença autoimune. Tem uma lesão do organismo e o organismo Então essas possíveis sequelas, elas não têm nada a ver com o quadro que o paciente teve, foi leve, moderado ou grave, para depois? Assim, é lógico que os quadros mais graves parecem ter sequelas maiores, é claro, mas que eu quis falar nesse sentido é que mesmo alguns quadros oligossintomáticos podem levar a sequelas. É lógico que são 3 fases dessas doenças. Quem passa pela fase mais grave, que é chamada de tempestade de citocinas, onde tem uma inflamação gigantesca, é lógico que vai ter muito mais sequelas, seja pela própria doença em si, ou por uma complicação dela, né? Doutor, então, dando essa continuidade nessa linha de pensamento, quando devemos, então, procurar um especialista? Eu tinha comentado, passou esse período aí de 15 dias, continua tendo alguma sequela. O que acontece é que, assim, muitas vezes, eu acho que eu mesmo fiz isso, então eu não vou julgar ninguém, não. Chega lá e fala, doutor, mas eu não estou sentindo cheiro ainda, tem 1 mês, tem 2 meses, só dando exemplo de um dos sintomas, né? Aí a maioria chega e fala, não, mas é assim mesmo, é normal e não tem nada que fazer. Muitas vezes algum desses sintomas pode ter algum tratamento, né? Então, assim, algo que está atrapalhando a qualidade e após esses 15 dias, 20 dias, não retornaram, nem não diminuíram, vale a pena procurar um especialista ou tá fazendo um check-up, tá acompanhando isso, né? É tudo muito novo, ainda não se tem protocolos de segmento desses pacientes que foram colocados como curados, mas acabam tendo essa, entre aspas, que a gente chama Covid prolongada, uma tradução aí do inglês, uma síndrome pós-Covid. Então aí é importante estar fazendo esse segmento, acompanhando, porque é tudo muito novo, né? A gente não sabe para onde isso vai, para onde isso vai levar. E é muito trabalho todo dia, muita informação. Tem razão, doutor. Doutor, a entrevista foi riquíssima. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Hoje nós estamos encerrando nossa série com o senhor. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado ao Olavo Schermer pelo convite, estar aqui informando as pessoas. E espero que a gente possamos gravar ainda mais outras séries, né? Informar ainda mais a população, vai vindo pesquisa e a gente vai contribuindo aí de forma positiva. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado novamente, doutor. E até a próxima. Até mais.